Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui participando da Community Week da DIO 2022. Eu espero muito que essa apresentação possa estar de alguma forma agregando para seu desenvolvimento profissional, para a sua carreira. Espero estar trazendo um conhecimento que eu considero muito importante, que é entender a importância de PO na área de desenvolvimento back-end. Se você é muito novo na área e não entende o que é PO e achou estranha essa sigla, não se preocupe, eu vou estar trazendo um briefing do que é POO para que você fique inteirado e entenda a temática principal dessa apresentação. Se não for o seu caso, bem-vindo de qualquer forma. Acredito que esse é um tema que é importante, está sendo discutido e espero estar agregando também para o seu desenvolvimento. Me apresentando rapidamente, eu sou Lucas Carvalho, eu sou cristão, tenho 23 anos, sou apaixonado por computação desde os 10 anos, graças a meu pai. Meu pai que trouxe o primeiro computador aqui para casa e desde então sempre tive uma curiosidade muito grande em entender como é que o computador funciona, que dá para fazer com o computador e eu acabei trazendo essa minha curiosidade, essa, vamos dizer, paixão para minha adolescência, que foi quando eu escolhi o curso de Ciência da Computação, que atualmente estou na reta final, estou quase finalizando, eu faço na UFBA. E nessa minha jornada, hoje eu sou engenheiro de software pleno, com foco em Angular e .NET, que são as tecnologias que eu mais uso, que eu tenho mais domínio. E como hobby, né, eu gosto muito de jogar, sou gamer, como dizem agora tem essa palavra. Sou leitor também e praticante de musculação porque eu entendo que é importante também de cuidar da nossa saúde, é extremamente importante. E se você também gosta de jogar e joga World of Warcraft, fica à vontade para entrar em contato comigo aí pelo LinkedIn, que eu vou estar deixando no final, pra gente, quem sabe, estar jogando junto, que vai ser um prazer. E agora vamos lá. Introduzindo para a temática. Você é um programador ou apenas usa o Stack Overflow? Por que eu trago essa pergunta? Eu tenho levantado muito a bandeira nos últimos meses de que é extremamente importante saber a teoria. E isso era algo que eu subestimava no passado. Quando eu comecei o curso de faculdade, na faculdade, eu pensava que teoria era só um brochezinho, um apetrecho para dizer, olha, eu sei teoria, hein? Eu não sei só a prática, eu sou diferenciado. Mas não é só isso. A teoria ela é muito importante para que você possa se desenvolver ainda mais como profissional. É importante para que você não fique preso a uma tecnologia. É importante para você olhar um código e não apenas saber ler, mas interpretar aquele código, saber o porquê aquela solução foi aplicada, entender a ideia dela por baixo dos panos. Então, por isso que eu digo, não use apenas o Stack Overflow, ou seja, não copie, não dê Ctrl+C, Ctrl+V no código que você viu de um amiguinho no Stack Overflow e ache que pronto, você foi um programador. Não, entenda o que você está fazendo, entenda por que você copiou aquele código, entenda de onde surgiu aquele código, porque antes de codificadores, nós somos os resolvedores de problemas, nós trazemos soluções e para a gente fazer isso, a gente precisa entender muito da teoria. Não muito, mas nós precisamos entender bem da teoria e não apenas achar que a prática irá resolver tudo. Tem que haver um equilíbrio entre essas duas coisas. Então, o que é PO? O que é programação orientada a objeto? Essa sigla significa isso. De forma bem simples, é uma forma de raciocinar pensando na aplicação como um conjunto de objetos que juntos formam essa aplicação. É como um Lego. Um Lego você tem vários bloquinhos, esses bloquinhos são objetos, todos eles juntos formam no final alguma coisa, alguma figura. E essa alguma coisa, essa figura seria a aplicação. E esse paradigma, que é o nome mais, termo mais técnico, nesse paradigma de programação, ele ajuda a simplificar tanto o desenvolvimento quanto a manutenção de um código. E isso se dá muito por conta de ficar mais fácil de relacionar aquilo que estamos vendo no código com a vida real. Então não fica algo tão abstrato, tão diferente de como vemos no nosso dia a dia. É um raciocínio mais simples. E aí fazendo uma abstração de como pensar em orientado a objeto. Vamos imaginar que eu tenho uma aplicação e nessa aplicação eu preciso cadastrar mouses, preciso ter informações de mouse. Então, você trata isso como objeto, tá? Eu tenho um mouse, o mouse é um objeto, e esse mouse ele possui características. Nesse caso aqui eu listei 5, tem muito mais, mas é só um exemplo. A gente tem material, a gente tem tipo de conexão, a gente tem marca, a gente tem cor e a gente tem modelo, nesse exemplo.
E aqui eu já fiz duas coisas, já abstraí, reconheci padrões de, mouse sempre tem essas coisas, então isso aqui é um mouse, eu vou reconhecer a partir disso, pronto. E eu reconheci padrões, reconheci características daquele objeto, já começo a pensar em estruturas que vão ter na aplicação como um objeto. Aí já se inicia esse pensamento orientado ao objeto, vamos dizer assim. E aí, por que utilizar APO? A gente tem segurança porque a gente consegue isolar métodos e funções de outras partes do próprio código da aplicação ou de outras aplicações externas que venham a se comunicar. Então a gente tem public, private e protected e algumas outras linguagens trazem outros níveis de segurança. Mas dá para dizer que esses são os principais. E a partir disso você controla o acesso a essas informações. A gente tem um reuso, porque dentro da programação orientada a objeto, a gente consegue criar objetos que têm determinadas ações, determinados métodos ou funções, e a partir disso você consegue reutilizar toda essa definição, todo esse objeto, ou até operações específicas dele em outras partes do código, sem precisar escrever tudo de novo, sem precisar declarar tudo de novo. A definição fica só em uma parte do código e você consegue trazer isso para outras regiões do código. E por consequência disso, a manutenção se torna muito mais simples, porque se você tem um problema em uma parte do código, em uma função, em um método específico, basta você corrigir aquela parte do código e essa correção vai se aplicar automaticamente para toda a aplicação, porque ele vai estar chamando justamente aquele código que está lá bonitinho que você corrigiu. E agora eu vou falar um pouco sobre os 4 pilares ou fundamentos de programação orientada a objeto. Você pode ver muito esses dois termos na internet. Quais são os 3 pilares, quais são os 2 fundamentos, os 4 fundamentos. Eu separei 4 características da programação orientada a objeto que eu considero as mais importantes, que seriam abstração, encapsulamento. Vou começar falando dessas duas. Abstração foi o que a gente fez agora há pouco com o mouse. A gente pegou o mouse, pensou nas características dele, pensou nele como objeto, como defini-lo e definimos essa entidade mouse. Então, abstração é você isolar as características em comum de objetos. Então, pensei o que é que todo mouse tem. Todo mouse tem cor, tem marca, tem tipo de conexão. E a partir disso, eu defini o que é um mouse. Então, você definiu o que é esse objeto da sua aplicação. E essa capacidade de reconhecer padrões, de você pensar dessa forma, é um pensamento computacional. Então fica aí uma dica que você pode desenvolver muito isso estudando lógica de programação no geral. Isso vai te ajudar bastante a reconhecer, a ter esse pensamento de reconhecer padrões. Outro fundamento importante, outro pilar, característica, é o encapsulamento, que entra justamente nessa questão de segurança. Você consegue isolar responsabilidades, métodos e até mesmo outras aplicações de certas partes do código, de outras aplicações externas. Então você consegue isolar as coisas dentro do código. Isso é excelente para a segurança e para controle também do que está fazendo o que está chamando o que, qual operação pode ser usada por outros objetos. Trazendo um exemplo agora mais para o código, imagine que aquela entidade mouse que a gente tinha lá nos slides anteriores, em código, nesse caso aqui em C Sharp, ficaria mais ou menos assim. Peço desculpa ali que na segunda linha era para ter uma chave aberta bem aqui. Então imagine que tem uma chave aberta aqui. Então a gente tem material, tipo conexão, marca, cor, modelo e a gente tem um ID. Então a gente tem aqui a abstração, né? A gente criou o nosso objeto mouse, nossa classe mouse. E a gente tem aqui o encapsulamento, ou seja, essa propriedade que nossa ID ela fica privada. A gente não quer que outras partes do código, nem outros objetos, tenham acesso direto a esse ID. Essa é uma informação, vamos dizer assim, exclusiva dessa classe. É como se fosse o seu CPF. Você não quer distribuir seu CPF por aí, apesar de nós fazermos isso, mas isso não vem ao caso. A gente tem informações nossas que são confidenciais. Então, assim como tem informações do mouse que são confidenciais do mouse, a gente quer encapsular isso, guardar isso no mouse. E aqui a gente tem essa propriedade. Isso também poderia se aplicar a métodos, a operações. Isso não fica preso apenas a características do objeto. Essa ideia de encapsulamento pode ser aplicada para outras coisas também, para métodos, para operações. E além disso, em PO a gente tem herança e polimorfismo, que são outras coisas que aparecem muito em PO, principalmente a herança, porque a herança é a capacidade de você definir um objeto a partir da definição de outro objeto. Por exemplo, eu tenho o mouse, nós temos o mouse, né, que a gente declarou agora há pouco. E vamos imaginar que não, mas o mouse pode ser algo mais específico. O mouse é muito geral. Eu tenho um mouse gamer. Meu mouse gamer faz mais coisa além de só ter uma marca, ter uma cor, ter um modelo. Ele troca a luzinha quando eu altero o DPI, por exemplo. Então isso aí
A partir da herança você consegue manter a definição do objeto como sendo um mouse, mas acrescentar algo diferente a esse objeto, como ter um objeto que é esse mesmo objeto, mas separado. E dentro dessa capacidade de herança, nós temos também um polimorfismo, ou seja, além de herdar as propriedades de um outro objeto, a gente consegue também alterar essas propriedades que foram herdadas. Como assim? Aqui, nesse exemplo que nós estávamos falando, mouse e mouse gamer. O mouse gamer ainda é um mouse. Então imagine que, ou seja, o mouse gamer vai ter todas as características que o mouse tem. E aí, nesse exemplo aqui eu acrescentei ao mouse DPI e aumentar DPI, uma operação e uma outra propriedade. Só que o mouse gamer não, o mouse gamer é diferente, ele é incrível. Ele, além de aumentar a DPI, ele altera a luz quando aumenta a DPI. Uau! Então, mas eu preciso codificar isso, eu preciso diferenciar o mouse gamer do mouse padrão. E aí como é que eu faço isso? Eu herdo as características do mouse, acrescentei aqui nesse caso uma lista de cores que ele vai alterar, que ele vai ficar percorrendo toda vez que ele altera o DPI. Aqui seria a qual índice ele está, ou seja, qual cor desse array meu ele está utilizando. E aqui a gente tem o polimorfismo. O que seria isso? O que eu estou fazendo aqui? Quando eu coloco esse decorator aqui no C Sharp, que é o override, que também tem no Java, eu estou dizendo que esse método aqui, que é herdado de meu objeto parente, de minha interface, de minha classe, nesse caso aqui uma classe, ele vai ser alterado de alguma forma. Eu vou ter a mesma declaração, mas eu estou fazendo outra operação completamente diferente aqui agora. Por quê? Eu faço uma verificação se eu posso aumentar o DPI. Depois de perguntar isso, eu peço para ele fazer a mesma operação que estava sendo feita no objeto pai. Eu faço isso chamando esse super. E depois de fazer isso, eu faço minha operação específica do mouse gamer, que é o alterar a minha cor. E agora, depois desse briefing de PO, mostrando principais fundamentos, dá para se estender muito, dá para falar com padrões de código, boas práticas, mas ia se acabar estendendo muito a apresentação. Então, tendo essa noção agora bem básica do que é PO, eu faço a pergunta: PO e back-end, qual é a relação? Tá, beleza, entendi o que é PO, mas por que aprender PO? Simplesmente porque duas grandes tecnologias hoje no mercado têm sua linguagem pensada em programação orientada a objeto. Então, pô, quero ser um bom profissional, quero ser um profissional que está ativo no mercado, que seja requisitado pelo mercado. E você quer atuar, claro, também no back-end, no desenvolvimento back-end. Entender PO é uma grande sacada, é algo muito importante, é algo que vai te agregar muito, porque você entendendo o PO, você consegue transitar tanto em Spring Boot quanto em .NET, e fora que você conseguindo encontrar a sua tecnologia favorita, a sua tecnologia que você vai estar usando no trabalho, você entendendo o PO, fica muito mais fácil para você entender os projetos, para você desenvolver os projetos, para você entender como o framework funciona. É essencial você entender PO para poder entender como usar essa tecnologia de forma eficiente e com qualidade. Aqui, por exemplo, agora a gente tem o mouse, mas não em C Sharp, como estava nos códigos anteriores. Nos códigos anteriores a gente tinha mouse com editação de C Sharp, ou seja, esse daqui. Agora a gente tem em Java. Em Java, se você olhar, o raciocínio é o mesmo. A gente tem uma classe, a gente tem propriedades, a gente tem nosso construtor ali embaixo, a gente tem as propriedades privadas, a gente tem nossos gets e sets, que no caso do C Sharp, a única diferença é que eles ficam aqui mais comprimidos, por assim dizer. Então a gente pode dizer que C Sharp ele é bem menos verboso do que Java. Java é muito mais verboso, porque ao invés de você ter esses gets e sets aqui dentro, você tem eles separados aqui nos métodos e as propriedades são privadas, que é uma convenção, né, em Java de desenvolver dessa forma. Então, mas todo o funcionamento, toda a ideia por trás disso aqui é exatamente igual. Todo o raciocínio de você pensar numa solução é exatamente igual ao raciocínio de desenvolver em .NET, ou seja, em C Sharp. Você só muda algumas características sim, pequenas de cada linguagem, mas o raciocínio é o mesmo. Então, navegar entre as duas tecnologias, aprender as duas tecnologias fica muito mais simples se você entende PO. E aqui para mostrar ainda mais isso, essa semelhança entre os dois, ambas as tecnologias possuem as mesmas camadas. A gente tem a camada de apresentação, a camada de negócio, a camada de serviço e banco de dados. A camada de apresentação seria onde você teria a controller, seria a camada principal, perdão, a primeira camada que uma aplicação externa entraria em contato para poder fazer as operações da sua aplicação, né, para poder acessar, chamar essas operações da sua aplicação.
Depois dela, mais abaixo, a gente teria a camada de business, a camada de negócio, que seria a camada responsável por, de fato, fazer as operações que precisam ser feitas na sua aplicação. Seja, não sei, realizar uma compra, cadastrar um usuário, validar a informação do usuário, por exemplo. Enfim, as regras de negócio estão ali nessa camada business. Depois disso, a gente teria a camada serviço, que é simplesmente uma camada que cuida de fazer um contato direto com o banco de dados. Então, configurações de conexão, connection string ou qualquer outra coisa assim, a gente vai ter nessa camada serviço. E, enfim, a gente percebe que a estrutura de ambos os projetos ela é muito semelhante mesmo. E se você, mais uma vez, se você entende PO, você consegue transitar entre os dois. Até se a gente for comparar a controller do .NET e a controller do Java, do Spring Boot, nós vamos ver que são bem semelhantes. A gente tem heranças ali acontecendo, a gente tem os decorators, que nesse caso seria esse daqui, ó, o Decorator, o Override, a gente tem nas duas linguagens, nos dois frameworks, a gente vai ter esse Override acontecendo. As grandes diferenças que nós podemos encontrar navegando entre essas duas tecnologias é muito mais a questão de bibliotecas, de coisas específicas da linguagem, características do código, da organização do código que são particulares daquela linguagem, mas a estrutura no geral, o raciocínio por trás de como pensar em desenvolver naquelas duas tecnologias vai ser muito semelhante, muito igual mesmo. Então, no fim das contas, PO é uma base forte, não só para quem quer trabalhar no back-end, quer trabalhar com .NET e Spring Boot, mas é uma base forte na computação, porque antes de nós codificarmos, somos solucionadores de problemas. Então, nós precisamos trazer soluções, e para trazer soluções, a gente precisa estudar e entender possíveis soluções. Por isso que nós precisamos ter esse hábito de buscar a teoria, buscar entender como é que funciona por baixo dos panos. É extremamente importante, extremamente essencial, porque isso te torna um bom programador, isso te torna alguém que vai se desenvolver muito bem profissionalmente. Você ter esse conhecimento de como funciona por baixo dos panos, não apenas saber replicar código, aplicar aquele código, se entender o que está acontecendo por trás, porque quando vier um problema novo, você muitas vezes vai ter dificuldade em achar uma solução porque você não entendeu as soluções anteriores mais simples, entende? Então tenha esse estudo de PO, você quer trabalhar com .NET, quer trabalhar com Spring Boot principalmente, cara, estude, cara, mulher, pessoa, estude muito PO, entenda, domine bem, os entrevistadores vão te perguntar sobre PO, vão fazer perguntas como, por exemplo, Solid, que foi algo que eu não trouxe aqui, porque entra um pouco mais só em PO, vão perguntar sobre padrões de código, sobre boas práticas de programação orientada a objeto. E todas essas coisas a gente aprende estudando a teoria. Na prática é muito mais lenta, muito mais difícil, porque tem coisas que são muito específicas, coisas que acontecem raramente, mas se você tem um estudo, se você entende que essas coisas podem acontecer, isso já agrega no seu desenvolvimento, isso já te agrega como um profissional de TI, como desenvolvedor. Muito obrigado de verdade por sua atenção, muito obrigado por estar participando dessa GIO Community Week. Espero que eu tenha conseguido agregar bastante profissionalmente para a sua carreira, para a sua jornada ou para o seu hobby, talvez. E fica à vontade para me adicionar no LinkedIn se quiser bater um papo, se quiser trocar uma ideia comigo. O meu LinkedIn é Lucas Ian Carvalho, estou deixando aí no slide. Pode me chamar também para jogar World of Warcraft, se você por acaso jogar também. E, enfim, vamos trocar uma ideia. Posso estar compartilhando também minhas experiências, fica à vontade. Um forte abraço e tenha uma boa semana.